Bom dia a todos e a todas. Eu venho com mais um webinário educativo, hoje com noções básicas de trading e com o intuito de mostrar um pouco como funciona nosso sistema de execução, a realização da decisão dos nossos preços e toda essa questão que os clientes perguntam. Bom, é importante começar com um alerta de risco, né? Então, começamos com alerta de risco. É importante saber tudo que incorre, na verdade, os riscos que incorrem os investimentos, né? Com Forex e com CFD. Aqui em relação ao Forex, bom, esse é o sumário da nossa apresentação. Hoje a gente vai falar realmente de noções. Então, sobre o BID, sobre o ASC, o que é contraparte do mercado, a demonstração gráfica e sobre o que são os spreads, a execução das operações da FXCM, a execução de operações, a execução da FXCM, os provedores de liquidez e alguns pontos importantes e curiosos, né? Então, a gente parte nesse primeiro momento falando do BID e do ASC. Quando a gente olha para o mercado, a gente vê sempre o que a gente vê? Uma oferta, né, e uma procura. Então, procuramos a melhor oferta e a melhor procura. Existe uma parte que compra e existe uma parte que vende, né? A parte que compra, ela tá abrindo uma posição longa, a parte que vende, ela está abrindo uma posição curta. Então, se você está abrindo uma posição de comprador, você é o comprador. Então, o teu preço é o ASC e o mercado é o vendedor. Então, o preço do mercado vai ser o BID. Se você está abrindo uma posição de vendedor, você é o vendedor. No caso, o preço que você tem que tomar em conta é o BID e o mercado é o comprador. O preço que você tem que levar em conta é o ASC. Sempre haverá contraparte para os investidores. Tá? Não existe essa mesmo, como quando a conta é ECN, a tua contraparte é o mercado. Então sempre haverá uma contraparte. O importante de tudo é escolher a melhor corretora ou então o melhor meio com o qual você não tenha más surpresas como derrapagens negativas. Então a questão da liquidez e dos provedores de liquidez é importantíssima. O motor de preço da FXCM, por exemplo, ela seleciona o melhor preço de compra e o melhor preço de venda a partir dos provedores de liquidez. E nós temos no mínimo 500 mil em volume por preço oferecido. Então, isso resulta num spread maravilhoso, né? Para quem está operando com a gente. A FXCM é contraparte de todos os negócios que um cliente realiza, obviamente. Existe sempre a contraparte. E, de modo permanente, o mercado envia preços de BID e preços de ASC. Porque o mercado ele compra e ele vende também, né? Então, o ASC, a cotação no momento da compra, simplesmente falando, e o BID, a cotação no momento da venda. Passando para a próxima página, essas são as etiquetas que a gente pode encontrar, por exemplo, na nossa plataforma proprietária, a plataforma Trading Station, tá? É uma plataforma muito intuitiva, a plataforma proprietária da FXCM.
Na verdade, essa demonstração que eu fiz, colando essas várias etiquetas, foi somente para mostrar que a cotação da venda, né? Aqui está o BID e aqui está o ASC, tá? E, obviamente, sempre lembrando que as performances anteriores não garantem e não são garantia de sucesso nas performances futuras. É importante lembrar disso, porque tem muitas pessoas que pensam que, uma vez que usaram uma estratégia X ou Y em um determinado momento, que usando novamente ela vai ter o mesmo sucesso. Não, o mercado ele muda, o mercado ele está em eterna flutuação e é importante o acompanhamento também do calendário econômico, das notícias, dos indicadores, do estudo das divergências dos indicadores, para que não tenhamos uma surpresa. Bom, aqui é um gráfico de TIC, tá? Então, é somente para mostrar que a diferença o spread, na verdade, ela é a diferença do ASC e do BID. É a diferença do preço da compra, da cotação da compra e da cotação da venda. Essa é o spread. Esse é o spread. E a FXCM, ela procura ter spreads mais como a gente chama, cerrados, se eu for fazer uma tradução direta, mas mais próximos, mais fechados, mais menores, na verdade, através dessa concorrência interbancária que veremos logo a seguir. Então, aqui eu coloquei 3 etiquetas e no meio das etiquetas eu marquei justamente o spread. O spread num dado momento. Então, para o EURUSD estava 1.1, esse spread é um spread com comissão envolvida, tá? Com comissão inclusa. O FRA 40, que é o FRA 40, que é o CAC 40, o spread do CAC 40 no momento do NEP, porque o spread ele é variável, a gente tem que ter também em mente isso, que o spread ele é variável. Por isso que os clientes eles devem ter muito cuidado com corretoras que oferecem spreads muito pequenos, spreads muito baratos, spreads com custos um pouco duvidosos. Por quê? Porque isso é baseado nas camadas de liquidez de cada corretora. E uma vez acabada essa camada de liquidez, o que acontece? O spread ele aumenta, o preço ele vai aumentar, ele vai aumentar automaticamente. Então, assim, o grande objetivo de um trader que quer ter sucesso é, primeiramente, saber se a sua corretora ela tem liquidez suficiente para cobrir o spread dado, né? O spread prometido, o spread ofertado. Em relação, bom, eu vou falar mais de spread nos slides posteriores, mas se você abre uma posição de comprador de ASC, por exemplo, a cotação para compra, se você abre uma posição de comprador, então você está uma posição longa, seu preço, a cotação é ASC. A cotação para a compra, se você for comprador. A cotação de venda, essa vai ser a cotação de venda para o mercado. Então já muda a oferta mais fraca dada pelo mercado que você comprar. Então, vamos ver. Você abre uma posição longa, você abre uma posição de comprador, tá? Então, você abre uma posição de comprador, o preço com o qual você está operando é o ASC. Porém, para o mercado, esse preço é um preço de venda.
é um preço de venda, é um preço bid. Você está vendo a diferença? Então, você abre uma posição de vendedor. O preço cotado é o bid, tá? Mas a cotação para a venda, se você for o vendedor, a cotação de compra, a cotação para o mercado, se você abre uma posição de vendedor, é ele que vai te comprar, ele que vai comprar. Então, a cotação de compra para o mercado é a tua oferta. Então, é a oferta mais forte do mercado. Bom, aqui a gente tem um quadro explicativo bem simples que diz que uma vez que você abre uma posição de compra, o preço a ser tomado em conta é o preço ASC. Se você fecha uma posição de compra, o preço a ser tomado em conta é o bid. Você abre uma posição de venda, o preço a ser tomado em conta é o bid. Se você fecha uma posição de venda, o preço a ser tomado em conta é o ASC. Em relação às execuções ainda. Bom, se você numa posição de compra, você tem um stop, tá? E daí acaba que a tua posição, ela chega no teu stop. Mesmo que a tua posição seja uma posição de compra, o preço a ser levado em conta é o bid. Tá? É preciso prestar muita atenção no gráfico. E a mesma regra para o stop em posição de venda. Se você está em posição de venda e a tua posição fecha porque chegou ao teu stop, é a tua posição de venda, mas quem está comprando é o mercado, né? Então, o valor a tomar em conta, a levar em conta é o ASC. A mesma regra para o limit e para o profit. Se você tem uma posição de compra, se isso atinge, se o teu limite ele é atingido, a tua posição de compra, na verdade, é automaticamente a de venda do mercado. E a mesma coisa para a posição de venda. Ela é automaticamente a de compra para o mercado. Bom, aqui a gente passa a questão da... isso é importantíssimo, é uma questão que os clientes nos perguntam direto. Nós não trabalhamos com nenhuma mesa de operações, tá? Então, não temos nenhuma mesa de operações e trabalhamos com a melhor oferta bid do mercado. Então, quer dizer, o preço que recebemos é o melhor possível do mercado dentro de uma concorrência interbancária entre grandes instituições financeiras. Então, aqui, por exemplo, a gente vê que entre cinco bancos, o preço levado em conta para a venda e para a compra foram os melhores, considerando os PIPs, né? Então, nós não temos nenhuma mesa de operações. Nós trabalhamos diretamente com concorrência interbancária. Então, a partir dessa concorrência de preços, nós tivemos o melhor spread, que foi de 0,3 pips. Por quê? Porque nós pegamos na venda 1,07439 e na compra 1,07442. E nós sabemos, a gente viu agora há pouco,
que a diferença, que o spread, na verdade, a diferença do preço do ASCII menos o BID, é a diferença dos dois. Bom, aqui são alguns dados relacionados ainda à política de execução, tá? Então, como eu tinha falado anteriormente, a FGCM ela não tem mesa de operações, não tem no dealing desk, e trabalhamos com a melhor oferta bid do mercado, tá? E temos também uma grande imensa temos muitos provedores de liquidez. Então, trabalhamos sobre preços com vários provedores de liquidez. Então, isso é somente a título de informação, mas a percentagem das ordens onde a FGCM apresentou ultimamente, a gente apresentou um preço melhor que o preço interbancário cotado, em 91,56%, preço igual ao preço interbancário cotado, em 3,27%, e o preço mais desfavorável em apenas 5,16%. Isso, na realidade, e principalmente no Brasil, na realidade, isso quer dizer muita coisa. Bom, os preços da FCM, eles eram iguais ou melhores que os preços interbancários oferecidos, em 94,84% do tempo. E temos algumas estatísticas, temos alguns números que envolvem as economias estimadas para os clientes, o montante estimado de economias por ordens e o número de ordens incluindo nesse estudo. Bom, aqui a gente tem alguns provedores de liquidez, como eu tinha falado. Como se fala, o grande sucesso desse baixo nível de derrapagem negativa da FGCM é justamente porque temos camadas de liquidez robustas. E essas camadas de liquidez vêm de provedores de liquidez que trabalham sobre cada preço. Então, em um gráfico de ticks, por exemplo, a gente vai perceber que, e principalmente se a gente estiver usando, eu vou mostrar no próximo slide, na verdade vou logo mostrar nesse slide, o instrumento Market Depth, a gente vai ver dados sobre o volume, tá? A gente deve ver dados sobre o volume do mercado. Então a gente vê, por exemplo, na primeira camada quanto que a gente tem de volume, na segunda camada quanto que a gente tem de volume, na terceira camada e assim continuamente. Os dados sobre o volume do mercado em tempo real, em tempo real, através desse instrumento que se chama Market Depth. Os dados, eles são em tempo real e esse instrumento ele permite que os investidores eles observem o volume, né, volume é a liquidez, o volume, a liquidez, eles estudem isso e lucrem com a volatilidade dos preços, né? E um exemplo que eu coloquei é que se uma empresa entra na bolsa, ela começa a negociar pela primeira vez na bolsa, os investidores podem esperar por uma forte demanda de compra de ações dessa empresa, sinalizando que o preço dessa nova empresa ela pode continuar em uma trajetória de ascensão, né? Então, para explicar é bem simples, mas para explicar com mais detalhes, por exemplo, em relação às camadas de liquidez.
Nós temos uma camada de liquidez 1, onde temos 200 unidades de um certo ativo que custa 1,52, tá? A gente tem uma camada de liquidez 2, onde temos 300 unidades a 1,50. Se uma pessoa está pedindo 150 unidades e uma outra pessoa está pedindo 100 unidades, como que vai funcionar? A primeira pessoa que pediu 150 unidades, ela vai ter o melhor preço, Best Bid Offer, BBO, ela vai ter o melhor preço, e a segunda pessoa, ela terá 50 unidades da Best Bid Offer, que é a primeira camada de liquidez, né? E 50 unidades da segunda camada de liquidez, que não é a Best Bid Offer. E uma curiosidade muito importante, os gráficos eles só atualizam quando um preço é enviado. E por isso a importância de você ter um bom API instalado, para que você veja realmente os preços em tempos reais. Bom, por hoje foi isso. Eu agradeço a atenção e, em caso de dúvidas, enviar a info@fxcmmarkets.com ou a gomes@fxcm.fr. Eu agradeço pela atenção e desejo uma ótima semana. Obrigada.